noite a todos. Vamos fazer tentar tirar um pouquinho das dúvidas de todos os colegas, para que possamos adentrar nessa arte que é a anestesia regional, para entender um pouquinho melhor como dominar realmente a anestesia regional e qual é a nossa metodologia de como aqui no IEP nós transmitimos esse conhecimento para vocês, né? Então, antes de nós iniciarmos, isso é importante a gente comentar como tudo começou, como o IEP foi desenvolvido. Nós já estamos aí um bom tempo na, na profissão dentro da anestesia regional, né? Desde do início do neuroeixo, do estimulador de nervos, lá na década de 90, depois fomos evoluindo, entramos na tumescência, fomos os pioneiros, entramos no ultrassom. Então, hoje nós temos um grande, podemos falar, um know-how aí na especialidade da anestesia regional. Já estamos aí na nossa 12ª turma. Então, desde a primeira até a 12ª, nós também evoluímos na metodologia do ensino. E aí nós vamos tentar aí mostrar para vocês como foi toda essa metodologia, como foi desenvolvida, para que vocês possam realmente entender como aprender, como ter essa curva de aprendizado na anestesia regional, tá? Então, espero que vocês aí aproveitem e aí tirem suas dúvidas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo Perdier, sou coordenador junto com o professor Fábio aqui do IEP. Então, cumprimento a todos que estão aí ao vivo hoje com a gente. Ah, e a gente resolveu fazer hoje esse encontro também para falar sobre essas questões bem generalistas em torno dos bloqueios loco-regionais. Não sobre um tema, logicamente, totalmente específico, mas de maneira geral aos bloqueios, né? Pela importância do tema e do tamanho do contexto que a coisa vem tomando, né? Hoje nós temos, como o professor falou, já estamos na 12ª turma de anestesia loco-regional. Cada vez mais temos tido essa procura, né, esse interesse. Esse curso, na verdade, ele é a pós da pós, né? Então ele é um refino para o profissional anestesiologista veterinário que se interessa em trabalhar com os bloqueios e melhorar aí a qualidade da anestesia, melhorar a qualidade de segurança, dor, enfim, né, dos seus pacientes. Mas alguns detalhes a gente precisa ficar atento. Detalhes esses que a gente aborda muito aqui com quem passa aqui pelo Instituto, pelo IEP Ranvier. Por quê? Porque hoje a gente tem que ter um equilíbrio muito grande entre eficácia e segurança, né? E o contexto de eficácia e segurança, né, nos parece em algumas situações que tem sido um pouco nebuloso, né? A eficácia no bloqueio hoje, muitos interpretam como sendo o simples fato de se o bloqueio pega ou não, né? Claro que isso, eu posso dizer se ele é eficaz ou não, mas não para por aí, não é somente isso, tá? A eficácia no bloqueio significa também se aquele bloqueio ele atende, por exemplo, o tempo de duração do procedimento necessário, né? Se ele abrange, por exemplo, toda a área necessária para o procedimento cirúrgico, tá? Se ele tem opções quanto a mudanças no trajeto cirúrgico, então vamos supor cirurgias de bexiga que de repente precisamos abrir uma uretra. O anestesista tem que estar preparado, tem que ter plano A, B, C, né? Para poder mudar o rumo da cirurgia, tem que ter cartas na manga, né? Então, hoje o contexto de eficácia e sucesso no bloqueio ele é muito mais amplo, né? Então, isso que a gente precisa deixar bem claro. E a outra coisa é a segurança, né? Diferente do homem, a segurança para nós ela é um pouco relativa. Dificilmente os nossos pacientes vão relatar um formigamento no braço no pós-operatório, né? Podemos perceber isso clinicamente, observando o paciente talvez andar, uma claudicação, etc., uma lambedura, mas para nós não é tão claro o sinal de um paciente com algum desconforto neurológico periférico, quanto na espécie humana, que consegue descrever muito bem aquilo que está sentindo. Então, parece que o anestesista veterinário tem um pouco mais de liberdade para fazer, às vezes, um procedimento que não é tão correto, né? Isso dá um certo conforto
e relaxamento para o colega, né? O que não é legal, né? Bom, então a gente tem que prestar atenção na seguinte questão: a importância em a gente elevar a segurança do nosso procedimento durante um bloqueio é a mesma para o ser humano, para os animais, né? Todos eles sentem dor, desconforto, sofrimento, então a gente precisa preservar isso o máximo que a gente puder, né? Em relação ao aprendizado, não é fácil, né? Chegar nesse ponto que a gente espera, né? Falei eficácia, segurança, também entender por que que o bloqueio, aquele você faz um bloqueio, aquele bloqueio não pegou da forma que você quis. O cirurgião fala, olha, parece que ele está sentindo aqui. É entender por que isso. De repente você faz um bloqueio, uma pele, lombo-sacra ou lombar, e você não se atenta na latência. Você diluiu o seu fármaco, e aí se você dilui o seu fármaco, ele, obviamente, se você dilui, ele vai diminuir, ele vai ter uma latência maior. Esse acho que é um dos grandes erros que às vezes acontece, a gente dilui fármaco, e esse fármaco diluído, obviamente, não vai ter a mesma potência do que quando ele veio na concentração adequada. E você perde aquele tempo, e aí a latência não é adequada, e aí o cirurgião começa antes do que o esperado, ou o contrário, né? Existe a duração do fármaco dentro do próprio espaço peridural. Se ele chegou em uma determinada região, você fez L7, S1, e ele vai chegar até L1, L2. Mas qual a quantidade, qual a massa do anestésico que chegou até lá? Ele, obviamente, vai ter uma duração menor. E aí ele foi bem no transoperatório e no pós, lá na sutura ele começou a sentir. Então, entender todos esses detalhes, a gente não vai entender isso em um dia, né? A gente vai ter que... Existe uma curva, e cada dia, cada módulo, a gente vai conversando, o feedback do aluno, então tudo isso, se ele entra dentro de um aprendizado, né, universal, informação do aluno, nosso feedback, o conhecimento técnico. Então, tudo isso entra na eficácia do bloqueio, na segurança do bloqueio. Então, é isso que a gente vai tentar, e a gente tenta, na verdade, né, demonstrar para os alunos, para que eles possam realmente adquirir esse conhecimento e ter esse raciocínio clínico em cada momento do bloqueio, cada momento de uma técnica de anestesia regional. E ainda entendendo um pouquinho mais de como aprender isso, né? Por que nós chegamos em 18 meses? Porque você não vai conseguir aprender em um dia você mostrando, ó, a técnica é assim, faz assim. Isso é uma curva. Você tem que treinar, você tem que fazer com que o aluno ele aprenda adequadamente aquilo. E dentro da nossa metodologia, eu vejo que nós hoje a 12ª turma, nós chegamos num ponto, obviamente não é o ideal, mas estamos próximo de uma metodologia, acho que o aluno realmente consegue absorver. Que é essa metodologia em que ele tem, dentro de 18 meses, chega lá, próximo do 11º, ele começa a ter os módulos de capacitação. Aquela que a gente, totalmente hands-on, né? Prático, 100% prático. Onde ele está lá fazendo uma pele com a gente, uma pele lombar, a gente coloca nossas luvas também estéreis e começa a refinar a técnica dele. Porque ele vem aqui, ele já tem alguma noção, né? E se não tem, ele vai aprender. E aí a gente vai refinando a técnica dele. Isso eu vejo quando você faz aquela metodologia em que você coloca uma venda no aluno, ele não está vendo nada e ele tem que palpar o esqueleto, né? Então, isso faz com que ele comece a desenvolver. Ele não vai aprender de uma hora para outra. É lúdico, né? Lúdico. Mas é importante, né? Eu vejo isso, que o aluno, ele leva a isso, porque na prática, ele consegue realmente, ele não está vendo, né? Ele tem que palpar. E é isso que a gente fala de anatomia. Sim. As pessoas brincam, nossa, você faz um bloqueio muito rápido. Não é que eu faço rápido, eu palpo primeiro.
É anatomia palpável, estou lá palpando, palpando. Depois eu coloco outra, depois eu coloco simulador, eu coloco agulha de pera, enfim. Algo também que eu acho que a gente trabalha bastante dentro dos nossos módulos, que é a anatomia. Anatomia de pera, então, quando Isso você aborda, às vezes para o aluno, isso é difícil de entender. Por quê? Porque todo mundo, logicamente, quando vem procurar um curso ou uma pós, eles vêm procurando aprender para poder executar isso na rotina, na prática, enfim. Mas eles têm pressa. Só que bloqueios loco-regionais não dá para ter pressa. Não seria nem justo, né? Se eu for fazer o uma... cirurgião fica na orelha do anestesista. E aí? Bora, bora, exatamente. bora, bora. Pressa nunca não ajuda, né? É como se eu fosse ter uma aula de tênis. Primeiro dia que eu tenho aula de tênis e depois que eu tenho aquela aula de um dia, eu vou lá e ganho do professor na partida. Não, não seria justo, porque o coitado do professor está lá anos treinando. Então é lógico que esse resultado ele vai ser atingido gradativamente com o treino. Então esse treino ele vai ter que gastar tempo, vai ter que ter esforço, vai ter que gastar hora. Infelizmente, a gente está vendo em algumas situações o pessoal achando que vai ser possível em um dia você aprender o bloqueio, principalmente a parte teórica, estudar anatomia e já conseguir executar esse bloqueio logo de cara. E a gente sabe que não é bem por aí. Então, o estudo da anatomia, o estudo da teoria, os fundamentos, são todos muito importantes e o aluno depende muito dele. Agora, o resultado do bloqueio, resultado esse inclui-se eficácia e segurança, não vão vir do dia para a noite. Eles vão ser gradativos, eles vão ter que vir com esforço, com tempo, com a curva de aprendizado. Então, não é como eu ensinar, por exemplo, uma aula sobre indução anestésica, que eu falo, olha, aplica uma dose de Propofol, que qualquer um que aplicar, o efeito clínico vai ser o mesmo. Os bloqueios, não. Uma pessoa sem experiência não vai obter os mesmos efeitos e resultados clínicos que uma pessoa com experiência. Então, a gente tem que Totalmente treinar o operador cara. dependente, né? Exatamente, é operador dependente. Então, isso é uma coisa que tem confundido alguns alunos e tem gerado um certo grau de até de frustração. Mas o desafio para esses alunos é esse, a gente fazer a pessoa entender que existe a necessidade dele gastar aquele tempo e aquela energia naquele treino para ele desenvolver, né? Não é do dia para a noite, não é É o fácil. gratificante quando os nossos alunos estão dentro dos módulos de anestesia regional, estão finalizando o curso, nossa, já acabou, passou tão rápido. Ou ainda, puta, eu precisaria de mais um módulo. É aquela, para quem já deu uma aula, uma palestra, ou preparou uma apresentação, e que ele pede assim, nossa, se eu tivesse mais 2 horas, ou para a prova, né? Se eu tivesse mais 2 horas de estudo, ou 2 horas de treinamento, seria perfeito. Obviamente, a gente não foi trabalhando no tempo, mas isso acontece muito com os alunos, né? Que chegam ao final do curso, ele entra com uma mentalidade, e quando ele está saindo lá no 17º, 18º módulo, ele já está com saudades dos treinamentos de capacitação. Tá carente, Começa a tá entrar em carente, carência, né? né? E para o Ah, observador, vamos me tirar do desculpa. Whats? Para o observador, isso é notável, porque para o aluno, às vezes, ele não percebe, mas para quem está observando, isso é muito nítido, né? Então, tem alunos que nos primeiros módulos falam, eu vou desistir, vou Ah, isso que fazer é outra legal. Curva de coisa. aprendizagem, você É, olhando para o aluno, que no exatamente. primeiro dia ele não sabe que mão que ele segura a agulha, que mão que ele segura o ultrassom. E ele pensa em desistir. É. É como você ensinar algo, qualquer coisa que seja necessária coordenação motora. Requer treino para o seu sistema nervoso pegar. Bom, os bloqueios é a mesma coisa. Você vai andar de bicicleta, você vai aprender alguma coisa que precisa de coordenação, datilografia. Datilografia é uma coisa um pouco recente, né? Eu acho que Mas, esse enfim, demonstra sua, você precisa de sua idade. tempo, de condicionar o seu sistema nervoso motor, né, para aquilo. Mas os alunos que no início estão desesperados, pensando em desistir, no final eles olham e falam, tá vendo? Tá vendo o que hoje você faz automaticamente, que lá no começo você não fazia? Então isso dá um certo ânimo, né? Não é fácil,
a gente conseguir convencer. Mas realmente, quando chega no final do curso, todo mundo começa a ficar com aquela sensação de carência, a síndrome do ninho vazio, né? Que quer ficar mais tempo, que quer aprender mais coisa. E é difícil a gente, então, como a gente estava falando, mostrar para o cara que é necessário o tempo, a maior parte do tempo de curso não é de aprender coisas novas, e sim de treinamento, né? Por isso que a gente até teve as ideias aí em algumas situações, de estender um pouco mais do treinamento, né? Os cursos de atualização, de capacitação, porque a anestesia regional, se a gente olhar aí no PubMed, assim, é impressionante como é um tema extremamente abordado. E como são técnicas, não estou falando de fácil de fazer pesquisa, não é isso. Mas você tem uma galera muito grande trabalhando com isso. Então, hoje, você está falando de quadrado lombar, sei lá, abordagem lateral, de repente já descobrem uma outra abordagem dorsal modificada, lateral, não sei da onde. É impressionante o que a evolução da anestesia regional de 2016, quando nós começamos o IEP, agora, ou seja, da primeira turma à 12ª, impressionante os bloqueios que foram desenvolvidos e, principalmente, é, entendendo melhor os bloqueios. Quando a gente Sim, começou a sim. fazer os bloqueios, nem mesmo nós sabíamos qual era o mecanismo de ação do bloqueio, né? O próprio TAP. O TAP foi desenvolvido e antes com o chamado bloqueio de Petit, o cara fazia assim só no clique, né? Sem Só no ultrassom, clique. só no clique. E hoje, o que se sabe sobre o TAP, o que se sabe sobre os bloqueios interfaciais, enfim. É por isso hoje é importante os cursos de capacitação de atualização. Sim. Então, o que foi ensinado lá na primeira turma, na segunda, terceira, na quarta, o que é ensinado hoje, realmente evoluiu demais a anestesia regional. Só que voltando na, na curva de aprendizado, sabe o que eu acho legal? Quando ele começa o ultrassom, mexer no ultrassom, ele está vendo a imagem. E ele não consegue ver a agulha. Porque ele só está vendo a imagem. Ele quer fazer a imagem. E aí, quando ele começa na prática do agulhamento, ele vê a imagem e não vê a agulha. Depois ele vê a agulha e não vê a imagem. Sim. Aí, quando chega lá no final, que ele começa realmente a trabalhar com as duas mãos e ver a imagem que ele quer com a agulha. E parece uma coisa que, eu não sei se você concorda ou não. Nas aulas de capacitação, a gente coloca um paciente para fazer uma orquiectomia. E aquele agulhamento, aquele escaneamento da face testicular, e o agulhamento, parece ser fácil, é uma das técnicas mais difíceis de agulhar. O testículo é pequeno, você coloca lá uma cloricidina, ela desliza. E esse treinamento contínuo, É muito raso, né? sem eles perceberem, eles estão lá fazendo, depois você olha para eles, eles estão fazendo o agulhamento com muito mais perfeição, né? Assim, com técnica adequada. Uma hora ele está só colocando ultrassom, e ele esquece de mexer nos botões de ganho e profundidade. Sim. Para cada ecogenicidade, para cada estrutura anatômica, você tem que estar lá trabalhando, compensando as imagens no equipamento. Só que no começo ele não faz isso. No começo ele está tão preocupado, e a gente percebe que ele sai com dor na musculatura. Sai, às vezes tem uns que fazem apneia. A Eles gente, ficam sem a respirar. gente pede para eles respirarem um pouco, porque eles não conseguem respirar. Isso. E ele percebe, lá no 18º, ele já está mais tranquilo, ele está mais relaxado, ele quer mais. E é isso que é legal. A gente fica falando Fica automático a coisa, igual dirigir. No é, começo o cara tem que ficar prestando atenção. Quando dirigir é automático, né? Então você tem que ter aquela ideia de sem querer você já está e fazendo. ele começa também a dominar, né, a porção, a técnica dele, a sensibilidade dele. Sim, Ele coloca a mão ali, ele já sabe onde que ele vai tocar, onde ele palpou e aí ele coloca o ultrassom. Ele não fica colocando ultrassom e procurando a imagem que ele viu lá no livro, que ele viu no YouTube, que ele viu num vídeo. Não. é. Ele palpou primeiro e ele já está com a anatomia na cabeça, ele está palpando. Que é E uma coisa que entendeu? gera muita dúvida, né? Porque tem muita gente que pergunta assim,
eu não vou fazer o curso, não vou fazer a pós, porque eu não tenho ultrassom, né? Que é uma velha afirmação que a gente ouve sempre. Gente, não tem nada a ver. A gente até prefere que vocês não tenham ultrassom, né? E hoje, se a gente for pensar no anestesista completo que trabalha com bloqueios, ele é aquele cara que passou por todas as fases, ou de maneira obrigatória, como por exemplo o caso do Fábio. Eu peguei até um pouco disso, nem tanto, mas é aquele cara que foi obrigado a trabalhar numa época só com palpação, então teve que ter uma sensibilidade muito aguçada, um conhecimento anatômico muito aguçado. Depois ele foi para o eletroestimulador, depois ele foi para o ultrassom. A gente aqui tenta não pular essas etapas também, né? Tem muita gente que acha que o ultrassom vai resolver o problema dele e não vai, não vai. A sensibilidade nunca vai embora, né? Então, mesmo com o ultrassom, hoje a gente percebe aonde que a nossa agulha está caminhando, eu percebo a textura da agulha, que tipo de tecido que eu estou atravessando, se é um músculo, se é uma bainha, né? Se tem resistência, se não tem. Quando eu estou atravessando uma fáscia muscular ou um ligamento que é um pouco mais rígido ou um pouco mais elástico, fibroso, eu sinto que eu tenho aqueles cliques. Esse tipo de sensibilidade, não importa qual é o auxílio que eu estou usando, ele nunca vai desaparecer, né? Ele nunca vai desaparecer. Haja visto que o complemento da imagem, muitas vezes, a gente injeta num tap block, gera uma imagem que não nos satisfaz. A gente fala, putz, não pegou legal essa imagem, não está no compartimento que eu Ficou quero. cinza lá, entrou na Fica borrado, musculatura, né? não fica E legal. aí fica meio que intramuscular. Aí você avança um pouco mais. Quando ele dá um clique na sua mão que você sente, é que a imagem começa a ficar perfeita quando você injeta. Então, é óbvio que isso vai levar tempo. Como é que a gente vai ensinar uma sensibilidade de agulha para uma pessoa do dia para a noite? Não, não tem jeito, né? É como a palpação, como o Fábio falou, a palpação das estruturas de superfície da pele, ela leva tempo, ela leva horas de voo, né? Eu costumo brincar aqui, a gente sempre fala para os nossos alunos que a agulha ela é a extensão do nosso dedo. Por quê? Porque o meu dedo não vai ultrapassar a pele do paciente, eu consigo palpar ele por fora, e isso é muito importante. Quem entra é a agulha. E uma vez que essa agulha entrou na pele do paciente, quem vai palpar tudo lá dentro é a agulha. A minha agulha ela vai palpar tecidos ósseos, tecidos ligamentares, tecidos musculares, fáscias musculares, vai estar em espaços vazios, né? Então, a maioria dos alunos que chegam aqui que sem experiência, eles não sabem diferenciar quando a agulha toca num osso ou no ligamento. Eles falam, ó, bati no osso. Quando a gente vai checar essa agulha, não era um osso, era um ligamento. Era só empurrar que ela clica e não era um osso. Para quem tem experiência, isso é muito claro. Para quem não tem experiência, eles têm Por isso é dificuldade. importante também, entrando já nesse assunto dos equipamentos, de agulhas adequadas para isso. Você não vai sentir isso com um Sim, catéter, com o mandril do catéter, com uma agulha hipodérmica, né? Então, ele é perfuro cortante, ele entra cortando liso, você não vai ter essa sensibilidade. E é por isso que a gente bate nessa tecla, olha, a necessidade de ter um equipamentos adequados para cada tipo de bloqueio. Você quer fazer uma perilombar, tem que ter uma agulha de Twin, não dá para fazer uma agulha hipodérmica. tem algumas agulhas que estão para entrar no mercado que devem vir É, muito boas também, né? sim, tem que tomar cuidado com algumas agulhas que falam que é Twin, no fim, é meio É, cortante. É por isso que tem que ter esse cuidado. A anatomia, os equipamentos, tudo isso é falado aqui. Eu vejo quando a gente fala de bloqueio de plexo braquial, ele ganha em 15, 20 minutos a técnica dele palpando o plexo, sim. né? A gente ensina ele a palpar o plexo, algo que, nossa, mas se palpa. E aí, esse bloqueio você pode fazer às cegas, você pode fazer com neuro, você pode fazer com ultrassom e usar as três técnicas. Então, ele vai ter que aprender primeiro às cegas, primeiro ele vai palpar. E ele Que a vai ter gente insiste, que passa por todas e as uma etapas. porcentagem, assim, eu garanto que ele vai ter uma taxa de sucesso incrível só fazendo as cegas se ele fizer realmente como deve ser feita a anatomia palpável. Obviamente, aí com o neuroestimulador, ele tem que entender como que é um neuroestimulador. Não é porque entrou o neuroestimulador que entrou o ultrassom que o neuro está se deixando de lado. Não, ele vai aumentar a sua curva de aprendizado. Sim. E vai aprender sobre neuroanatomia Sim, sim. funcional. Só por aprender sobre neuro, né?
mesmo não porque usando. isso é até importante, até saiu no grupo aí um caso de um paciente que, sei lá, alterou a propriocepção. Se você aprender isso na neuroanatomia, o que o esquiático faz, que o femoral faz, e aí você leva para os casos clínicos, é o seu conhecimento que você aprendeu na neuroanatomia. Então, Na você, aula de neuroestimulação. você faz, que nem a gente faz uma perilombar. Poxa, mas agora parece que ele está com uma alteração de percepção. Aí você vai entender, nossa, então se eu fiz uma punção T3 ali, um anestésico provavelmente migrou para a região X do nervo tal, sei lá, em L4, L5, L6, L7. Aí você tem como a gente entender o que está acontecendo. Sim. E Pela, pensar no que na está aula de fazendo. neuroestimulação, né, onde nós enfatizamos a neuroanatomia. É É. importante todos esses detalhes, né? A neuroanatomia ela é importante também, gente. Por quê? Para a gente saber indicar o bloqueio. O que a gente também tem observado em algumas situações? O pessoal sabe fazer todos os bloqueios, só que não sabe, às vezes, indicar nenhum. Então, o que acontece? Você sabe fazer o bloqueio plenamente bem feito, né, habilidades, enfim, né, usar todos os recursos, porém, as indicações de quando realizar cada bloqueio, não só a indicação do tipo de procedimento, mas no momento perioperatório em que ele deve ser aplicado, também a gente vê muita gente indicando errado, né? Tem bloqueios que são excelentes para o transoperatório, tem bloqueios que são excelentes para o pós-operatório, tem bloqueios melhores para determinados tipos de procedimentos ortopédicos, de cavidade, tem outros que não. Então, aqui, a gente busca também gerar essa discussão com os nossos alunos no raciocínio clínico, porque, lógico, todo mundo quer usar a novidade, todo mundo quer usar aquilo que é bonito, principalmente com ultrassom, mas menos é mais, né? Muitas vezes a gente não precisa dar tanta volta ou fazer uma coisa tão extravagante, quando com alguns bloqueios que a gente consegue fazer com maior segurança, rapidez, se tornam muito mais eficazes, né? Então a gente tem que saber também quando indicar em cada situação, né? E lógico, isso é difícil, porque todo mundo fica se coçando para fazer o bloqueio que aprende e etc. Então, cuidado com indicações de bloqueio, porque a gente tem observado por relatos, né, que o pessoal tem indicado algumas coisas em momentos errados, não precisa, né, às vezes fazer tanto isso, né. A gente tem observado nossos alunos bastante aí no nosso pós-curso. Nós somos uma instituição que, por sorte, e também talvez até por esforço, sempre tentamos manter contato com os nossos ex-alunos, né, para a gente saber como é que o pessoal anda, como é que está indo a vida profissional, os bloqueios, enfim. Então a gente mantém grupos de WhatsApp, a gente se encontra por aí, sempre para saber como é que o pessoal está indo, né? Para ver como é que o pessoal está indo na vida. Tem alguns alunos que querem voltar, porque como o Fábio falou, né? Cada turma que passa aparecem coisas novas, então o pessoal raro quer vir reciclar ou ver coisas novas. Então tinha que ter um curso, na verdade, de anestesia, talvez que durasse uns 12 anos. E até mesmo nós, a mesma técnica que foi abordado lá há 5, 6 anos, hoje é abordado de uma outra forma, né? De outra forma. Que a pessoa consegue entender melhor. E assim, eu sempre falo, quanto mais conhecimento você tem, mais fácil você consegue ver detalhes daquele assunto. Então, você tem um bloqueio, uma técnica de anestesia regional, anestesia peridural, você já faz, você já trabalha. Quando a gente dá aquele toque, aquela dica, meu, abre uma cortina do cara, fala, nossa, que é por isso que acontece isso, acontece aquilo. Então, até mesmo para os nossos ex-alunos que já adquiriram conhecimento, quando ele vê uma nossa abordagem, que é uma abordagem clínica, né, e tem um certo know-how, né, em relação a cada bloqueio, eu digo, nossa, né, se eu fizer isso, vai melhorar muito minha técnica. É a peça que faltava, né? E é por isso que a gente tem, né, pensando nisso, o projeto Focar. Sim. Né? O projeto Focar aí é um projeto de formação continuada da anestesia regional que a gente tem para formadores de opinião, para os docentes, em que já estão aí na lida há muito tempo, que vêm até nós para se atualizar. São pessoas, inclusive pessoas que me ensinaram a anestesia. São pessoas de várias universidades públicas, particulares, influenciadores digitais, enfim, que
estão na anestesia regional e entram dentro desse nosso programa, que é o programa FOCAR, que é a Formação Continuada de Anestesia Regional. O que é esse programa? É um programa em que nós passamos nossos conhecimentos, nossas dicas para esses profissionais que também já estão há muito tempo no mercado, até mesmo para ter uma forma diferente de ensinar para os seus próprios alunos a se atualizar dentro da anestesia regional com uma outra visão, que cada um tem uma visão. Você está olhando o copo, a caneca desse lado, você está olhando aqui, você está olhando aqui. Todo mundo está olhando a mesma caneca, mas com diferentes visões. E é isso que a gente pega, a gente tenta pegar de cada um e aí esse projeto Focar é um projeto que a gente tem orgulho de falar que passaram muitos profissionais aqui, profissionais de renome, profissionais que já são formadores de opinião e que estão Professores, né? professores de várias instituições, estão aqui, que aprenderam essa metodologia com a gente e estão transmitindo aí o que nós também, depois de muito, muito tempo, aí chegamos aí um denominador comum aí para cada tipo de bloqueio, né? Eu confesso que o Fábio foi meu professor, para ele é mais fácil, mas para mim foi um desafio dar aula para alguns docentes, né? Mas é uma coisa muito legal, porque é uma troca, porque sempre que vem uma pessoa de um gabarito grande aqui, existe também, a gente também ganha muito, né? Aqui dentro, né? De troca de informações e de energia. Mas é muito bom a gente ter esse tipo, e para os outros alunos da turma também, né? Todo mundo aproveita. Então, a gente sempre está estimulando isso. Todas as turmas a gente costuma ter aí, além dos alunos que estão querendo aprender, tem docentes no meio da turma, vindo, participando, enfim, né? E, geralmente, quando a gente está tentando ensinar os alunos, a gente tem, infelizmente, ouvido essa parte de que alguns bloqueios são muito complicados, são muito perigosos. Na verdade, não é assim, né? O bloqueio ele é perigoso na mão de, obviamente, pessoas que não têm experiência. Como eu costumo dizer, né? Se eu for atropelado, eu não posso processar a Volkswagen, né? Eu vou processar o motorista. Então, assim, claro que requer experiência, requer tempo, requer treinamento, esforço, tá? Porque aí sim, nas mãos certas e nas mãos treinadas, os bloqueios são eficazes, seguros, né? Rápidos, ajudam muito, tá? Por isso que aqui no nosso curso a gente tem em 18 meses de curso, grande parte dele são o que a gente chama de hands-on, ou seja, é o cara fazer, é o cara praticar, é o cara treinar, tudo isso sob supervisão. Porque também não adianta o cara ficar treinando errado, a gente tem que supervisionar, ir corrigindo durante o treinamento, né? E tentando fazer com que a curva do aluno atinja a maior perfeição possível, né? Então, esse é o diferencial. A maior parte, se a gente for pensar de teoria, não lembro agora quantos módulos são de teoria, mas é a menor parte, né? São 10, 11 módulos de teoria, né? Teoria e prática, então, um dia inteiro de teoria, outro de prática, porque aí a gente realmente, na teoria, por exemplo, teve o último módulo agora que eu dei de cabeça, coitados dos alunos, são inúmeros, eu acho que são, se não me engano, 30, 40 técnicas anestésicas dentro só na cabeça, O né? bloqueio de cabeça, pessoal, é um dos módulos mais complexos que o professor dá aqui. É um negócio que... E a galera acha que é um enxerbitário, mentoniano, e hoje a gente tem outros bloqueios que apareceram, que foram estudados, foram pesquisados, e a gente começa a entender por que aquela rinoscopia chata o animal sente, a gente começa a entender que tem que ter um bloqueio X, Y, Z, que nós antes não fazíamos. Então, isso faz com que a gente realmente tem que destrinchar bem a teoria, depois outro dia de prática, até um certo ponto do curso de 18 meses, se não me engano, 10º, que é só capacitação. Aí, nessa parte que a gente chama de capacitação dentro dos 18 meses, o aluno tem 100% de aula prática, né? Aula prática hands-on, em que realmente a gente pega na mão do aluno, fala, olha, assim, muda seu ângulo. E nessa curva, ele já está mais habituado, ele está mais familiarizado porque ele viu, está vindo aí muitos módulos, vendo a gente fazer, vendo como a gente segura a agulha, como segura o transdutor. Eu vejo, às vezes, o aluno assim, mas ele está segurando assim, como ele está mudando o ângulo. E às vezes a gente nem percebe que ele está fazendo isso, né? Então,
Então, é assim que eu vou fazer. Isso que é legal, porque para aprender, primeiro a gente tem que observar. Observar, observar, observar como é feito, como ele segura a agulha, como a gente segura a agulha, como ele segura o transdutor, como o transdutor. Eu sempre falo do agulhamento. O transdutor, ele tem que estar olhando para a agulha, ao mesmo tempo que está olhando a imagem. E, infelizmente, em alguns momentos, a gente vai ter que renunciar a uma imagem legal para poder ver a agulha. Para acompanhar a agulha. Isso. Então, você vê realmente a imagem, você faz o escaneamento, tá, agora eu vou colocar a agulha, mas a probe, ela está num ângulo que não está satisfazendo. Então, você vai ter que renunciar o escaneamento para ter mais agulha. É isso que a gente tem que trabalhar. Trabalhar, a gente trabalha em cadáver, trabalha em phantoms, que a gente chama, que são algumas gelatinas preparadas comercialmente, a gente trabalha em animais, com animais vivos, em cirurgias, em procedimentos reais. Como o professor falou, é sofrido, o pessoal começa ralando, suando, leva tempo, é desgastante, não é fácil. Então, realmente, só mesmo quem faz e quem passa pelo processo todo é que vê que bloqueio, pessoal, não vai ser do dia para a noite. Não tem como você ensinar a pessoa um curso de um final de semana ou um pouco mais e essa pessoa sair fazendo. Você vai conseguir fazer o que você precisa da maneira correta, da maneira segura e eficaz, executando um bom trabalho, só depois de muitos cliques, né? Então, é realmente algo que é uma trajetória que quem está afim mesmo consegue, né? E não do jeito que muitas vezes estão propondo, que olha, vem aqui que é assim, dá para você fazer tranquilo. Não, não é bem por aí, tá? Então, todo esse esforço não seria, você estaria jogando fora 18 meses de todo mundo e não é bem por aí, né? Então, eu acho que era A isso. gente quer ressaltar que o IEP ele se preocupa com ensino de excelência, focado nos profissionais, né, para vocês se tornarem profissionais capacitados, e também focado na segurança do aluno, na segurança dos pacientes, e é isso que a gente preza por aqui.